Nem todos em sua vida são enviados por Deus. Alguns são enviados para distrair, enganar ou destruir. Veja como Deus os expõe. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês já sentiram a dor da traição por parte daqueles que vocês pensavam serem seus amigos mais próximos? Você já foi enganado por alguém que afirmava ter os melhores interesses em mente apenas para descobrir que suas verdadeiras intenções estavam longe de ser puras? Hoje, reunimos-nos para explorar uma verdade que é ao mesmo tempo preocupante e libertadora. Como Deus revela pessoas falsas na sua vida. Num mundo cheio de engano e traição, pode ser difícil discernir quem é verdadeiramente genuíno e quem está apenas a usar uma máscara para esconder a sua verdadeira face. Mas não tema, pois o nosso amoroso Pai nos deu o dom do discernimento, a capacidade de ver através das falsidades e reconhecer aqueles que não são o que parecem. Antes de nos aprofundarmos nas maneiras pelas quais Deus revela as pessoas falsas em nossas vidas, vamos primeiro refletir sobre a importância de nos cercarmos de indivíduos genuínos e autênticos que nos elevam e nos apoiam em nossa jornada de fé. Se você já foi traído ou enganado, esta mensagem é para você. Comente Fake Exposed se você já experimentou isso e não se esqueça de se inscrever para obter mais informações. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês já se encontraram em uma situação em que algo simplesmente não parecia certo? Talvez você tenha percebido um toque de falta de sinceridade no sorriso de alguém ou detectado um traço de malícia em suas palavras. É um sentimento que todos nós já experimentamos em algum momento de nossas vidas. Um instinto que nos diz que nem tudo é o que parece. Mas e se eu lhe dissesse que esta intuição, este sentido inato de discernimento, é uma dádiva do próprio Deus? Sim, queridos amigos. O nosso amoroso Pai equipou-nos com uma ferramenta poderosa, o nosso instinto, para nos ajudar a navegar pelas complexidades das relações humanas e a identificar aqueles que podem não ter os nossos melhores interesses em mente. Confie em seus instintos, meus amigos. Confie naquela vozinha dentro de você que sussurra avisos em tempos de incerteza. Confie naquela sensação incômoda que aperta seu coração quando algo não dá certo. Confie naquele discernimento dado por Deus que o guia em direção à verdade e à justiça. Vejam, queridos, pessoas falsas são hábeis em disfarçar suas verdadeiras intenções com uma fachada de charme e carisma. Eles tecem uma teia de mentiras e enganos, lançando um feitiço de ilusão que pode ser muito fácil de cair. Mas a nossa intuição, o nosso instinto, atravessa o véu do engano e revela a verdade que está por baixo. Quando você encontrar alguém que dispara alarmes em sua mente, preste atenção. Ouça o que seus instintos estão lhe dizendo. Fique atento a sinais de inconsistência entre suas palavras e ações. Pessoas falsas são hábeis em pintar um quadro otimista com suas palavras, mas suas ações sempre trairão seus verdadeiros motivos. Lembre-se de que as ações falam mais alto que as palavras. Preste atenção em como alguém trata você e outras pessoas ao seu redor. Suas ações correspondem à imagem que tentam retratar? Eles demonstram cuidado e consideração genuínos? Ou seus atos são apenas uma fachada para mascarar suas verdadeiras intenções? A próxima parte é crucial, então não perca. Mas primeiro, diga-me, você já foi surpreendido por alguém que pensava ser genuíno? Digite eye-opening abaixo e vamos conversar. Em tempos de dúvida e incerteza, volte-se para Deus em oração. Busque sua orientação e sabedoria para discernir a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. Peça-lhe para revelar o coração dos outros, para expor
quaisquer falsidades e enganos que possam estar escondidos sob a superfície. E quando você se encontrar na companhia de indivíduos tóxicos, aqueles que trazem negatividade e danos à sua vida, tenha a coragem de ir embora. Cerque-se daqueles que o elevam e apoiam, que compartilham seus valores e crenças. Procure uma comunidade de crentes que caminhará ao seu lado em sua jornada de fé. Confiem em seus instintos, queridos amigos. Permita que Deus revele as pessoas falsas em sua vida e o conduza à verdade e à autenticidade. Abrace o dom do discernimento que Ele lhe concedeu e deixe-o ser o seu guia para navegar nas complexidades das relações humanas. Meus queridos irmãos e irmãs, à medida que continuamos nesta jornada de discernimento para identificar as pessoas falsas em nossas vidas, mergulhemos mais profundamente no segundo ponto-chave, o significado da inconsistência de caráter. Num mundo repleto de fachadas e ilusões, é fundamental prestar atenção à consistência do caráter como um sinal revelador da sua autenticidade. Vejam, queridos amigos, pessoas falsas são como camaleões, capazes de mudar suas cores e personalidades para se adequar à situação em questão. Eles podem se apresentar sob uma luz favorável em um momento, apenas para revelar sua verdadeira face no momento seguinte. Esta inconsistência de caráter é uma marca distintiva dos indivíduos falsos. À medida que a sua fachada começa a desmoronar sob o peso do seu engano. Observem atentamente, meus amigos, sinais de inconsistência no comportamento e nas atitudes das pessoas ao seu redor. Exibem os mesmos valores e princípios, independentemente das circunstâncias em que se encontram. Suas ações estão alinhadas com as crenças que professam defender, ou elas mudam e mudam como o vento, adaptando seu caráter para atender aos seus desejos egoístas. Preste atenção aos padrões que surgem no comportamento das pessoas com quem você interage. Você percebe uma discrepância entre a imagem que eles apresentam ao mundo e a pessoa que realmente são? Pessoas falsas, muitas vezes, lutam para manter uma personalidade consistente à medida que suas mentiras e enganos começam a ser desvendados sob o escrutínio daqueles que são observadores o suficiente para ver através de sua farsa. A inconsistência de caráter é uma bandeira vermelha, meus queridos amigos. É um sinal de alerta de que nem tudo é o que parece, de que a pessoa à sua frente pode estar se escondendo atrás de uma máscara de engano. Pessoas falsas podem tentar manipular sua imagem para ganhar favores e admiração, mas seu verdadeiro caráter sempre brilhará no final. Além disso, observe como um indivíduo trata outras pessoas que podem não ter qualquer significado ou poder em suas vidas. Pessoas falsas muitas vezes demonstram falta de empatia e compaixão por aqueles que consideram indignos de sua atenção. Podem assumir uma fachada de bondade e generosidade na presença daqueles que podem beneficiá-los, apenas para revelar a sua verdadeira insensibilidade para com aqueles que consideram insignificantes. Preste atenção em como alguém se comporta com aqueles que são vulneráveis ou marginalizados. Demonstram cuidado e compaixão genuínos ou demonstram um sentimento de indiferença e apatia. A maneira como uma pessoa trata os menos afortunados ou necessitados é um verdadeiro reflexo de seu caráter e valores. Em tempos de incerteza, volte-se para Deus em busca de orientação e sabedoria. Busque seu discernimento ao avaliar a consistência do caráter das pessoas ao seu redor. Ore por clareza e discernimento enquanto você navega pelas complexidades dos relacionamentos humanos, confiando em sua orientação divina para guiá-lo em direção à verdade e à autenticidade. Lembrem-se, meus queridos irmãos e irmãs, que a inconsistência de caráter é um sinal evidente de pessoas falsas em sua vida.
Fique atento às mudanças de personalidade e aos comportamentos enganosos que revelam a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. Confie no discernimento que Deus lhe concedeu e permita que Ele o guie na identificação e no distanciamento daqueles que não pensam nos seus melhores interesses. À medida que continuamos a nossa exploração de como Deus revela pessoas falsas nas nossas vidas, vamos agora aprofundar o terceiro ponto-chave: a ausência de empatia e compaixão genuínas. Num mundo que muitas vezes valoriza o interesse próprio e o ganho pessoal acima de tudo, é essencial reconhecer a falta de verdadeira empatia e compaixão como um sinal de alerta de indivíduos falsos. Meus queridos amigos, a empatia genuína é uma dádiva de Deus, um reflexo do seu amor incondicional e da sua compaixão por todos os seus filhos. É a capacidade de compreender e partilhar os sentimentos e experiências dos outros, de oferecer conforto e apoio em momentos de necessidade e de mostrar bondade e compreensão para com aqueles que estão sofrendo. A verdadeira empatia é uma bela expressão da nossa humanidade, uma qualidade que nos conecta uns aos outros em momentos de alegria e tristeza. No entanto, as pessoas falsas são muitas vezes desprovidas de empatia e compaixão genuínas. Eles podem fingir preocupação e cuidado pelos outros quando isso convém à sua agenda, mas suas ações revelam uma falta de verdadeira empatia e compaixão. Eles podem oferecer palavras vazias de simpatia e apoio apenas para atrair as suas verdadeiras intenções através das suas ações egoístas e comportamentos enganosos. Observem atentamente, queridos amigos, sinais de empatia insincera nas pessoas ao seu redor. Eles oferecem palavras vazias de conforto e apoio apenas para desaparecer quando você realmente mais precisa deles. Eles não têm a capacidade de realmente compreender e compartilhar suas lutas e triunfos, optando, em vez disso, por se concentrar em suas próprias necessidades e desejos. Pessoas falsas, muitas vezes, priorizam seus próprios interesses acima de tudo, mostrando um desrespeito insensível pelas emoções e pelo bem-estar das pessoas ao seu redor. Eles podem manipular situações para se beneficiarem, usando falsas pretensões de empatia e compaixão como meio de atingir seus próprios objetivos. A falta de empatia genuína deles é um sinal evidente de sua verdadeira natureza, um aviso de que eles podem não pensar nos seus melhores interesses. Além disso, observe como alguém reage ao sofrimento e às dificuldades dos outros. Pessoas falsas podem demonstrar falta de empatia e compaixão para com aqueles que estão lutando ou sofrendo, optando por fechar os olhos à situação dos menos afortunados. A sua indiferença para com o sofrimento dos outros contrasta fortemente com a genuína empatia e compaixão que Deus nos chama a incorporar nas nossas interações, uns com os outros. Preste atenção em como alguém responde às necessidades e lutas das pessoas ao seu redor. Demonstram cuidado e preocupação genuínos, oferecendo apoio e assistência em momentos de necessidade, ou demonstram falta de empatia e compaixão, optando por priorizar os seus próprios interesses e desejos em detrimento do bem-estar dos outros? Em momentos de dúvida e incerteza, volte-se para Deus em busca de orientação e sabedoria. Busque sua orientação divina para discernir a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor, pedindo clareza e discernimento para identificar a ausência de empatia e compaixão genuínas em indivíduos falsos. Confie na sua sabedoria para conduzi-lo à verdade e à autenticidade em seus relacionamentos, afastando-o daqueles que não incorporam o amor e a compaixão de Deus em suas interações com os outros. Lembrem-se, meus queridos irmãos e irmãs, que a ausência de empatia
e compaixão, genuínas, é um sinal marcante de pessoas falsas em sua vida. Fique atento aos gestos insinceros e às palavras vazias que revelam suas verdadeiras intenções. Confie no discernimento que Deus lhe deu e permita que Ele o guie no reconhecimento e no distanciamento daqueles que carecem de empatia e compaixão, qualidades essenciais da verdadeira autenticidade. Em nossa jornada para discernir pessoas falsas que podem estar presentes em nossas vidas, mergulhemos agora no quarto ponto-chave, o padrão de inconsistência e falta de confiabilidade. Queridos amigos, a confiança é a base de todos os relacionamentos saudáveis, construídos sobre um compromisso sólido e inabalável com a honestidade, integridade e confiabilidade. No entanto, as pessoas falsas exibem frequentemente um padrão preocupante de inconsistência e falta de fiabilidade, fazendo com que a dúvida e a incerteza se infiltrem na estrutura das nossas ligações com elas. A consistência é a base da autenticidade genuína, refletindo uma dedicação inabalável em defender os valores e crenças de alguém. Indivíduos confiáveis demonstram um senso de confiabilidade e responsabilidade, ajudando os outros em momentos de necessidade e cumprindo sua palavra. Por outro lado, pessoas falsas podem apresentar falta de consistência nas suas ações e palavras, deixando-nos questionar a sua fiabilidade e compromisso com os nossos relacionamentos. Prestem muita atenção, queridos amigos, aos padrões de comportamento exibidos pelas pessoas ao seu redor. Eles cumprem suas promessas e compromissos, aparecendo e apoiando você consistentemente em momentos de alegria e tristeza, ou demonstram falta de confiabilidade e consistência, muitas vezes deixando você confuso e inseguro sobre suas verdadeiras intenções. Pessoas falsas podem apresentar-se inicialmente como confiáveis e consistentes, apenas para revelar a sua verdadeira natureza ao longo do tempo através de uma série de promessas quebradas e compromissos não cumpridos. Eles podem fazer grandes gestos de apoio e amizade, dando-lhe atenção e carinho, apenas para recuar quando você mais precisar deles. Sua inconsistência e falta de confiabilidade são sinais de alerta, sinalizando sua falta de verdadeira autenticidade e comprometimento com seu relacionamento. A inconsistência pode se manifestar de várias formas, desde a instabilidade em fazer planos e cumprir compromissos até a vacilação nas emoções e atitudes em relação a você. Pessoas falsas podem apresentar um comportamento imprevisível, causando confusão e frustração enquanto você tenta navegar pelas areias movediças de suas intenções e motivações. A incapacidade deles de manter uma presença estável e confiável em sua vida é um sinal de alerta de sua falta de autenticidade e confiabilidade genuínas. Além disso, observe como alguém responde a situações desafiadoras e conflitos. Indivíduos genuínos abordam os conflitos com honestidade e integridade, buscando resolução e compreensão num espírito de amor e compaixão. Por outro lado, pessoas falsas podem evitar conflitos, optando por evitar confrontos e conversas difíceis a todo custo. A sua tendência para varrer as questões para debaixo do tapete e ignorar as causas profundas dos conflitos demonstra uma falta de compromisso genuíno em abordar e resolver as questões de uma forma saudável e construtiva. Em momentos de incerteza e dúvida, volte-se para Deus em busca de orientação e discernimento. Busque sua sabedoria e clareza ao navegar pelas complexidades dos relacionamentos com indivíduos que apresentam inconsistência e falta de confiabilidade. Confie em sua orientação divina para guiá-lo em direção à verdade e à autenticidade, afastando-o daqueles que não demonstram um compromisso inabalável com a honestidade, integridade e confiabilidade em suas interações com você. Lembrem-se
queridos irmãos e irmãs, que o padrão de inconsistência e falta de confiabilidade é um sinal claro de pessoas falsas em sua vida. Preste atenção aos sinais sutis e aos sinais de alerta que indicam falta de autenticidade genuína e compromisso com o seu bem-estar. Confie no discernimento que Deus lhe deu, permitindo que Ele o guie no reconhecimento e no distanciamento daqueles que não defendem os valores de confiança e confiabilidade, que são qualidades essenciais da verdadeira autenticidade. Deus não apenas expõe pessoas falsas, Ele as remove para sua proteção. Você teve uma amizade ou relacionamento que terminou inesperadamente? Deixe obrigado, Deus, nos comentários se você acredita que Ele estava cuidando de você. Concluindo, queridos amigos, permaneçamos vigilantes em nossos esforços para discernir pessoas falsas que possam estar presentes em nossas vidas. Ao reconhecer a ausência de empatia e compaixão genuínas, o padrão de inconsistência e falta de fiabilidade e outros sinais de alerta de indivíduos falsos, podemos cultivar relacionamentos saudáveis e autênticos construídos com base na confiança, na honestidade e no amor. Confie no discernimento que Deus lhe deu, buscando sua orientação e sabedoria para navegar nas complexidades das relações humanas. Mantenha-se fiel aos seus valores e crenças e cerque-se daqueles que incorporam o amor, a autenticidade e a compaixão de Deus em suas interações com os outros. Em nossa busca para identificar e distinguir indivíduos falsos em nossas vidas, chegamos ao quinto ponto-chave: a falta de empatia e de inteligência emocional. Empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros, de mostrar compaixão e apoio em momentos de necessidade e de nos conectarmos em um nível mais profundo com as emoções e experiências daqueles que nos rodeiam. A empatia genuína é um aspecto fundamental dos relacionamentos autênticos, promovendo a compreensão, a confiança e o respeito mútuo. No entanto, as pessoas falsas, muitas vezes, demonstram uma notável ausência de empatia e inteligência emocional, tornando difícil formar ligações genuínas e significativas com elas. Queridos amigos, observem atentamente as interações e comportamentos das pessoas em sua vida. Eles demonstram uma preocupação genuína com seu bem-estar e emoções. Eles oferecem apoio, empatia e compreensão quando você enfrenta desafios ou dificuldades, ou demonstram falta de inteligência emocional e empatia, demonstrando pouca consideração pelos seus sentimentos e lutas. Pessoas falsas podem inicialmente se apresentar como atenciosas e compassivas, oferecendo expressões superficiais de empatia e preocupação. No entanto, após um exame mais detalhado, a falta de conexão emocional genuína torna-se aparente. Eles podem oferecer banalidades vazias e gestos de apoio insinceros, sem a profundidade e a sinceridade que a verdadeira empatia exige. Sua incapacidade de se conectar sinceramente com outras pessoas resulta em uma sensação de desconexão e distância emocional em seus relacionamentos. Preste atenção em como alguém responde às suas emoções e experiências. Indivíduos genuínos ouvem com atenção, validam seus sentimentos e oferecem empatia e apoio genuínos em momentos de necessidade. Eles mostram disposição para compreender sua perspectiva, oferecer conforto e segurança e estar com você nos altos e baixos da vida. Por outro lado, pessoas falsas podem apresentar falta de inteligência emocional, deixando de reconhecer ou demonstrar empatia pelos seus sentimentos e lutas. Indivíduos falsos podem priorizar suas próprias necessidades e desejos acima dos outros, demonstrando uma atitude egocêntrica que carece de empatia e compaixão genuínas. Eles podem ignorar
ou minimizar suas emoções, invalidar suas experiências e mostrar falta de compreensão ou preocupação com seu bem-estar. A incapacidade deles de se conectar emocionalmente com você faz com que você se sinta invisível, ouvido e desvalorizado no relacionamento. Além disso, observe como alguém trata outras pessoas vulneráveis ou necessitadas. Indivíduos genuínos demonstram compaixão e empatia por aqueles que estão passando por dificuldades, oferecendo apoio e compreensão sem julgamento ou crítica. Demonstram uma atitude atenciosa e empática para com todos os indivíduos, independentemente das suas circunstâncias ou antecedentes. Por outro lado, as pessoas falsas podem demonstrar falta de empatia para com aqueles que são vulneráveis, demonstrando uma atitude insensível e indiferente que revela a sua verdadeira natureza. Em momentos de angústia emocional ou incerteza, volte-se para Deus em busca de conforto e orientação. Busque sua presença e consolo em momentos de necessidade, sabendo que Ele entende suas emoções e lutas. Confie em sua empatia e compaixão divinas para guiá-lo em direção a relacionamentos autênticos, construídos na compreensão, apoio e amor mútuos. Permita que seu amor preencha seu coração e sua alma, promovendo um espírito de empatia e compaixão para com os outros em sua vida. Queridos irmãos e irmãs, lembrem-se que a falta de empatia e inteligência emocional é um sinal claro de presença de pessoas falsas em sua vida. Preste atenção aos sinais sutis e aos sinais de alerta que indicam sua insensibilidade emocional e falta de conexão genuína com você. Confie no discernimento que Deus lhe deu, permitindo que Ele o guie no reconhecimento e no distanciamento daqueles que não demonstram uma atitude sincera e carinhosa com suas emoções e bem-estar. Concluindo, queridos amigos, permaneçamos vigilantes em nossos esforços para discernir pessoas falsas que possam estar presentes em nossas vidas. Ao reconhecer a ausência de empatia e inteligência emocional genuínas, o padrão de inconsistência e falta de fiabilidade e outros sinais de alerta de indivíduos falsos, podemos cultivar relações saudáveis e autênticas baseadas na confiança, na honestidade e no amor. Confie no discernimento que Deus lhe deu, buscando sua orientação e sabedoria para navegar nas complexidades das relações humanas. Mantenha-se fiel aos seus valores e crenças e cerque-se daqueles que incorporam o amor, a autenticidade e a compaixão de Deus em suas interações com os outros. A vida nos ensina que nem todo mundo que entra em nosso caminho deve ficar. Algumas pessoas vêm como bênçãos, enquanto outras vêm como lições. Billy Graham enfatizou frequentemente a importância do discernimento, lembrando-nos que Deus revela a verdadeira natureza das pessoas, não para nos magoar, mas para nos proteger. Quando Deus remove alguém da sua vida, não é rejeição, é redirecionamento. É a maneira dele de guardar o seu coração, guiando você em direção a relacionamentos que se alinham com o seu plano e removendo distrações que atrapalham o seu crescimento. Todos nós já encontramos pessoas que inicialmente pareciam genuínas, mas depois se revelaram egoístas, enganosas ou não confiáveis. Às vezes, ignoramos os sinais de alerta porque queremos acreditar no melhor dos outros. Mas Deus vê o que não podemos. Ele ouve conversas que nós não ouvimos. E quando Ele nos mostra a verdadeira natureza de alguém, através de suas ações, inconsistências ou distância repentina, devemos confiar em sua orientação, em vez de nos apegarmos a relacionamentos que não servem mais à nossa caminhada espiritual. Então, como aplicamos isso? Primeiro, quando Deus expõe pessoas falsas, não discuta nem tente mudá-las. Aceite a revelação e siga em frente. Em segundo lugar,
Cerque-se daqueles que refletem o amor de Cristo, pessoas que encorajam, elevam e fortalecem a sua fé. E, finalmente, busque sabedoria na oração. Peça diariamente a Deus para aguçar o seu discernimento, para ajudá-lo a reconhecer os relacionamentos que ele deseja em sua vida e para lhe dar paz quando ele remover os relacionamentos errados. Se esta mensagem falou com você, não deixe de curta, compartilhe e inscreva-se para que mais pessoas possam crescer em discernimento. E eu quero ouvir de você. Comente abaixo com Deus revela a verdade. Se você já fez com que ele expusesse a verdadeira natureza de alguém em sua vida, fique forte, tenha discernimento e vejo você no próximo vídeo.